Pessoal, queria mostrar aqui para vocês uma partida extremamente interessante jogada entre Kasparov e Anand em 95, na disputa do título campeão mundial de xadrez. Essa aqui é a famosíssima 10ª partida do match, sendo que as 8 primeiras terminaram empatadas. A 9ª foi ganha por Anand e nessa 10ª partida Kasparov extremamente furioso, fazendo os lances ao toque, preparação caseira, ganhou de maneira agressiva e extremamente convincente. A preparação caseira é fantástica, realmente. Trata-se de uma Ruy Lopes, variante aberta. Os lances iniciais são E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque. Aqui já sabemos, né? A variante fechada, bispo E7. A variante aberta, cavalo toma E4. Seguiu lá a variante aberta, cavalo toma E4, seguido dos lances teóricos. Por enquanto, tudo certinho, tudo normal. D4, B5, bispo B3, D5. Aqui D toma E5, bispo E6, cavalo de B em D2, cavalo C5, C3. E aqui Anand fez o correto D4. O mais jogado, o principal lance nessa posição é bispo E7. D4, perfeitamente normal e teórico, perfeitamente válido. Kasparov aqui jogou o lance cavalo G5. Antes do cavalo G5, já vou dizendo que o principal lance dessa posição é bispo toma E6, seguido lá de cavalo toma E6. Cavalo G5 é o lance brilhante, foi encontrado por Zaitsev, um teórico da equipe de Anatoly Karpov. Esse lance, cavalo G5, foi jogado por Karpov na partida, no match, melhor dizendo, contra Viktor Korchnoi, em 1978. Tem ideias muito interessantes aí por trás desse lance. Vamos discutir brevemente algumas. Antes disso, já vou logo dizendo que a partida seguiu com D toma C3. O peão de D4 tomou C3, que é uma outra variante possível. Teórica, perfeita. Agora, dama toma G5 tem ideias muito interessantes. Não foi jogado na partida de Kasparov. Dama toma G5 ganhou o cavalo branco lá da casa G5. A continuação melhor aqui, teórica, é dama F3, já ataca lá o cavalo de C6. A melhor continuação para as negras é fazer o grande roque. Se aqui rei D7, tentando sustentar essa peça de vantagem, é um lance duvidoso que vai levar a uma vantagem aí para as brancas. Após bispo D5, colocando mais um ataque no cavalo de C6, a ameaça é essa que está aí na setinha vermelha. Bispo toma C6. Segue lá. Bispo toma D5 é duvidoso. O mais jogado nessa posição é cavalo toma E5. Seguido de bispo toma bispo, cheque. Peão toma o bispo. Dama toma A8. Vantagem aqui para as brancas. Antes de tirar a conclusão, já vou logo dizendo, essa ideia aqui de rei D7, conforme você está vendo no vídeo, rei D7 é duvidosa. Qualquer variante aqui, as negras vão ficar inferiores. Olhando aqui uma outra variante, após bispo D5, bispo toma o bispo, dama toma bispo, cheque, bispo em D6, também vantagem aqui bem consistente para as brancas. Voltando então, após o sacrifício temporário de cavalo, cavalo G5, se dama toma cavalo, dama F3, e o melhor seria o grande roque aqui para as negras, já devolvendo a peça extra que elas possuem. Primeiro teve aqui o bispo toma E6, né? Intermediário, dando cheque. E essa aqui é uma partida Kasparov-Shirov. Kasparov também ganhou essa partida de modo bem convincente. Bispo toma E6, F toma E6, e agora sim, as brancas recuperam a peça menos que tinham, agora tem igualdade de peças no tabuleiro. A partida Kasparov-Shirov seguiu com dama toma E5, B4. A ideia aqui das negras, elas vão sacrificar o cavalo de C5 e em troca vão ganhar 2 fortes peões passados, conectados, protegidos e avançados, com dama D5, dama toma dama, peão toma a dama, B toma C5, D toma C3, já atacando o cavalo, cavalo B3, D4. Olha lá, 2 peões passados, conectados,
protegidos e distantes, já bem próximos da casa de promoção. Kasparov, repito, ganhou muito bem essa partida contra Shirov. Voltando então para a nossa análise principal, vimos então as análises com dama toma o cavalo de G5. Já vimos aqui então as análises principais com dama toma o cavalo de G5, e antes de voltar para a partida eu queria mostrar a ideia principal do cavalo G5. Cavalo G5 tem a ameaça, a ideia de cavalo toma F7, seguido lá de bispo toma o cavalo, bispo toma bispo cheque, rei toma F7, e agora a dama vai entrar aqui na casa F3, dando cheque ao rei e atacando o cavalo. Rei G8, dama C6, vantagem decisiva para as brancas. Mas veja bem, isso aqui é a ameaça. As brancas fizeram cavalo G5 e a ameaça, ou seja, se elas pudessem mover novamente, seria cavalo F7. Ok, então após o lance cavalo G5, que como vimos ameaça F7 e ameaça também tomar o par de bispos das negras. A Anand nessa posição jogando de negras contra Kasparov fez D toma C3. Opa, D toma C3. Kasparov aqui já elimina o par de bispos das negras com cavalo toma E6, seguido de peão toma E6. Notem aqui que o rei negro já está no centro do tabuleiro. Não está rocado, não está devidamente protegido. Normalmente isso aqui é sinal de problemas no futuro, conforme a gente vai ver nessa partida. Após então, o cavalo tomou o bispo aqui de E6, peão toma E6, seguiu B toma C3, e a dama veio à casa D3. Até aqui, essa análise que é teórica, que já era bem conhecida, essa partida foi jogada na sexta desse mesmo match de 1995. Kasparov de branca, Anand de negras. Essa sexta partida, claro, se as 8 primeiras terminaram empatadas, inclusive essa sexta, evidente. Aqui, Kasparov desviou da sexta partida, fazendo um lance novo, bispo C2, já de imediato sacrificando o peão de C3, e já contém também a ideia, dama toma C3 e depois dama vai tomar a torre de A1. Essa ideia foi encontrada e desenvolvida por Mikhail Tal e preparada por Kasparov para essa partida. A partida seguiu dama toma C3 e cavalo B3, exclamação esse lance. A ideia, ou as ideias aqui são, primeiro, já libera a casa E3 para o bispo. Se de novo as brancas pudessem fazer um outro lance, um outro movimento, elas fariam que bispo E3, que vaga a casa C1 para a entrada da torre. Se cavalo toma B3, bispo toma B3, já ataca o ponto E6, a torre está vindo para a casa C1, atacando a dama, atacando o cavalo. A vantagem nessa posição é decisiva para as brancas. Então, segue lá, cavalo B3, que tem diversas ideias. Já vimos então a ideia do bispo E3, a ameaça é essa, seguido de torre 1. Na partida, Anand toma o cavalo de B3, que defende a torre de A1, atacada pela dama negra que está em C3. Com cavalo toma B3, bispo toma B3. E esse bispo, conforme veremos, vai desenvolver um papel central no ataque das brancas. Repare, a dama está atacando a torre de A1. Elas já poderiam de imediato fazer dama toma A1. Mas há um lance preparatório aqui excelente feito por Anand. Cavalo D4. Nessa posição, repara, o cavalo controla algumas casas-chave, melhor dizendo. Ataca o bispo em B3, defende a casa E6, controla a casa F3, e nessa casa D4 o cavalo está protegido pela dama. Mesmo que a dama tome a torre aqui, mantém a defesa do cavalo. Antes de seguir, vamos analisar o que um erro. Dama toma 1, já de imediato ganhando a torre. As negras estão perdidas, embora com uma tremenda vantagem material, elas estão perdidas nessa posição. A análise segue lá. Dama H5, cheque. G6 é o lance principal. Para ilustrar aqui a ameaça. Primeira, se rei E7, já temos lá o bispo, já sai, vem a casa G5, dando cheque ao rei, e a torre vai capturar a dama em A1. Se rei E7, após o cheque da dama em H5, bispo G5, cheque, a dama está atacada. A dama negra está atacada pela torre. Ok,
Segunda análise aqui. Se rei D7, um lance também fraco, um lance ruim. Repara que agora, dessa vez, após o cheque, o rei veio para uma casa clara, uma casa branca, que não é imediatamente atacado pelo bispo. Então, bispo E6, brilhante sacrifício aí de peça, rei toma E6, dama G4. E daqui a pouco a gente vai ver que esse cavalo em C6, ao contrário de D4, esse cavalo em C6 não está defendido e vai pagar por isso com rei F7, dama F3, cheque. Aqui, se rei G8, já leva o mate imediato, dama toma D5. Então, após, de novo, dama F3, se rei E6, dama toma C6, bispo D6, uma torre agora, a torre de H8 já defende dessa vez a torre da dama, peão toma D6, dama E5. E aqui tem um sacrifício brilhante para tentar desviar essa dama. Bispo B2, excelente lance. Se dama toma B2, torre A1 entrando com a torre no jogo e o rei está exposto nu no centro do tabuleiro. Rei F7, dama D5. Vantagem aí mais que decisiva para as brancas. Ok, voltando então na análise. Vimos lá, dama H5. Analisamos já as linhas com rei E7, rei na casa negra, o que é péssimo. Rei D7, que segue bispo E6, rei toma E6, dama G4, cheque, rei F7, dama F3, se rei G8, mate, se rei E6, cai o cavalo, a torre lá está atacada, tem que entregar o bispo aqui para não perder a torre, e etc. E toma D6, dama E5, bispo B2, brilhante lance, tudo isso vai levar a uma vantagem decisiva para as brancas. Após então o errado imediato, dama toma A1. Já vimos aqui, nessa posição o melhor é cavalo D4, a gente vai ver as análises disso daqui a pouco. O errado, dama A1, dama H5, cheque. E a melhor resposta é G6. E aqui que a gente entende o porquê de dar o cheque primeiro. O lance G6 desguarnece essas casas negras, a casa F6, G7, H8. Agora a dama volta para F3, atacando o cavalo, com a entrada em F6, onde vai atacar o peão, que daria cheque ao rei, e de F6 também atacando a torre de H8. Dama F3, atacando o cavalo, e aqui, se grande roque tem uma análise fantástica, com dama toma C6, dama toma E5, a dama negra tomando o peão de E5, ela tenta voltar para o jogo, ela volta para o jogo, e a análise fantástica que segue dama A6, cheque, e aqui tem dois, o péssimo rei B8, já leva bispo E3, ameaçando ir para casa A7, conforme mostra a seta vermelha, a ameaça, então, bispo A7, cheque, fatal. Para tentar cobrir essa ameaça, C5, seguido lá de dama B5, vantagem decisiva aí para as brancas. Voltando então à nossa análise, após dama toma E5, a dama toma A6, cheque, a melhor resposta para as negras, rei D7, seguido lá de bispo B2, exclamação, ataca não só a dama, mas a torre também em H8. Se dama toma B2, já leva o imediato, dama E6, mate. Ok? Evidentemente a dama aqui é apoiada pelo bispo de B3. Ok. Então, bispo B2, brilhante lance. Após dama F5, lance duvidoso, já cai lá a torre. Após bispo B2, se torre A8, atacando agora a dama em A6, a dama branca. Torre dá um lance intermediário, torre D1, cheque. Bispo D6, cobrindo o cheque. Bispo toma a dama, torre toma a dama, bispo toma H8, vantagem decisiva para as brancas, que tem aí uma peça de vantagem. Tudo isso é uma análise da variante que vem após o errado, dama toma A1, aceitando já de imediato esse sacrifício de torre. A Anand aqui corretamente faz o melhor lance da posição, que é cavalo D4, que traz estabilidade para essa posição. A dama agora vai tomar a torre de A1 e o cavalo está centralizado no jogo, controlando casas bem vitais aí, que afetam inclusive todas as variantes que nós vimos com dama H5. Seguindo então, após cavalo D4, Kasparov fez dama G4. Olha lá,
já está atacando aqui o ponto E6, bispo toma E6, esse cavalo toma, dama toma E6, um cheque aqui fatal no rei. E após então, dama G4, Anand aceita o sacrifício, dama toma A1, e aqui, repito, está tudo preparado, tudo analisado. Kasparov fazia os lances ao toque, ele ia para a sala de descanso, para a sala de repouso, e quando Anand fazia o lance dele finalmente, então Kasparov aparecia no tabuleiro, fazia o lance ao toque e voltava para a sala dele. Após dama A1, bispo toma E6. Já ameaça, conforme mostra na seta vermelha, um cheque fatal em D7. Por isso, as negras aqui vão ter que fazer torre D8 para cobrir a casa, controlar a casa D7. Se nessa posição cavalo E6, péssimo lance, dama toma E6, cheque, bispo E7, bispo G5. E olha lá, a torre atacando a dama, o bispo e dama já ameaçando mate em E7. Portanto, após dama toma 1, conforme jogado na partida. Bispo toma E6, duas ameaças. Aliás, a ameaça imediata, bispo D7, se com consequências fatais, esse cavalo toma, dama toma cheque, bispo cobre, e bispo G5, com ataque descoberto na dama negra em A1. Seguindo lá a partida, a torre D8, feito por Anand, conforme já vimos, e aqui Kasparov vai fazer um lance brilhante, o único lance da posição, que garante vantagem para as brancas. Bispo H6, ganha um tempo na dama negra, porque a torre está atacando a casa A1, o bispo já está ameaçando tomar G7, atacando a torre de H8. O bispo de casas brancas cobre a casa G8. A dama em A1 está atacada, ela volta para o jogo com dama C3. Aqui eu queria ilustrar qual que é a consequência trágica de tomar esse bispo. Se G7 toma H6, conforme está no tabuleiro, a consequência imediata é dama H5, cheque, rei E7, dama F7, checkmate. Eu quis colocar essa variante no tabuleiro para ilustrar muito bem em que pé estão as ameaças aqui, as variantes aqui, que são críticas já, evidentemente desde há muito tempo. G toma H6, dama H5, cheque, rei E7, dama F7, mate. A gente vai ver essas ideias aí mais para frente. Então, só voltando aqui um pouquinho rapidamente para recapitular. Após o correto, cavalo D4, dama G4, lança exclamação, sacrificando a torre, dama toma A1, bispo toma E6, torre D8, bispo H6, excelente lance, ganhando um tempo na dama, que volta para o jogo com dama C3. E agora bispo G7, e repara lá, o sacrifício da torre em A1 foi temporário, porque agora o bispo vai retomar a torre de H8. A gente vai verificar ao final dessa variante que as brancas terão apenas um peão de vantagem, porém com uma excelente posição de final de jogo no tabuleiro. Um lance fantástico aqui jogado por Anand. Após bispo toma G7, Anand, jogando aí de negras, fez o excelente dama D3 de novo. Quero ilustrar aqui com um lance péssimo, só para nos mostrar qual que é a ideia. De novo, dama H5, rei E7, dama F7, mate. Por isso, Anand faz o lance dama D3, para, se precisar, vir para casa G6, para cobrir o fatal cheque da dama em H5. Dama H5 dando cheque ao rei em E8. Segue lá a partida. Voltando aqui um pouquinho. Dama C3, bispo toma G7, dama D3. Agora sim, cai a torre negra lá de H8, né? E o rei negro está bem seguro aí, bem exposto no centro do tabuleiro. A partida seguiu dama G6 para já cobrir os fatais cheques de dama aqui nessa posição. A Anand já propõe, já se resignou a uma troca de damas e entrar no final com um peão de desvantagem, com um peão a menos. Kasparov nessa posição, bispo F6 já ameaçando a torre. Portanto, bispo E7 para cobrir o ataque à torre, bispo toma E7 renova o ataque à torre, dama toma dama, bispo toma dama, variante aí forçada, né? Rei toma E7. E agora, olha lá, a torre já vai entrar na casa C1, atacando o peão de C7, que não pode ser defendido pela torre nem em C8, nem em D7, casas brancas controladas aí pelo bispo. Excelente bispo nesse final. Torre C1, tem que fazer aqui o lance C6. E agora F4. Estamos aí, repito, no final de jogo, onde as brancas têm um peão de vantagem.
Tem dois peões passados, conectados, e o bispo melhor que cavalo, porque os peões são móveis e o bispo vai controlar aí casas vitais do tabuleiro. Tem um raio de ação bem maior que o do cavalo. Aqui Anand fez o lance A5, um plano bem interessante, tentando mobilizar essa maioria na ala da dama para formar um peão passado e tentar criar um contra-jogo aí na ala da dama. Kasparov, evidentemente, vai jogar esse final de maneira bem precisa, garantindo o ponto. Após A5, Kasparov faz rei F2, trazendo o rei para o centro do tabuleiro para apoiar o avanço dos peões. A4, rei A3, B4, tentando, repito, criar aí um peão passado. Bispo D1, excelente lance. Se agora B3 interroga, A toma B3, A toma B3, torre B1. A torre negra está presa aqui na defesa do cavalo, então temos aqui duas peças atacando o peão. C5, bispo B3, cavalo toma B3, torre toma B3, vantagem decisiva. Voltando então para a partida, após o B4, bispo D1, vimos as consequências lá de B3, Anand fez aqui A3. Repara lá no raio de ação do bispo, repara nos peões passados, centralizados, protegidos, conectados. G4, já controla a casa F5, segue a partida. Torre D5, a torre aí já entra na casa C4, que ataca o cavalo, que ataca o peão de peão de B4, e segue lá. C5 foi o lance jogado na partida. Aqui a máquina sugere o lance B3, tentando a todo custo criar um peão perigosíssimo aí, prestes a ser promovido. Mas aqui está tudo calculado. A toma B3, se A2 errado, torre A4, já vantagem decisiva para as brancas. Então, após B3, sugerido pela máquina, A toma B3, cavalo E6, já está atacado lá o bispo de D1. Torre vem a C1, A2, torre A1, torre A5, bispo C2 ganhando um tempo no peão de H7, que vem para H6, bispo D3 centralizando o bispo, vantagem decisiva para as brancas. Voltando então para a nossa linha principal. Após G4, torre D5, torre C4, atacando duas peças, que é defendido pelo peão de C5, rei E4, que ataca a torre, e agora vai cair mais um peão negro. Torre D8, torre toma C5. E agora as brancas têm dois peões de vantagem. Cavalo E6, ataque duplo, cavalo que ataca a torre, torre que ataca o bispo branco. Resolvido com torre D5. A ameaça aí, conforme mostra a seta vermelha, é já avançar o peão de F, rumo à casa de promoção. Torre C8, F5, torre C4, cheque, rei E3, cavalo C5, G5. Já abre aí as casas claras para a entrada fatal do bispo. Daqui a pouco a gente vai ver um torre D6 controlando a casa E6, permitindo o avanço F5, F6. E o rei não terá essa casa, vai ter que ir para o fundo do tabuleiro, para o final do tabuleiro, e o bispo entrando aí para se coordenar com a torre no ataque final ao rei. Torre C1, torre D6, último lance da partida. Conforme mostra a seta vermelha, a ameaça já é F6, torre controlando a casa E6, bispo entrando via H5. Legal, pessoal. Agora, rapidamente, eu queria de novo repassar a partida, olhando apenas as ideias gerais, então, sem entrar tanto em variantes. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, cavalo toma E4. D4, B5, bispo B3, D5, D toma E5, bispo E6, cavalo de B em D2, cavalo C5, C3, D4. Tudo aí teórico, tudo aí normal, tudo aí bem conhecido do pessoal que mexe com xadrez. Cavalo G5, sacrifício já analisado, teórico, proposto por Zaitsev. A partida seguiu com D toma C3, cavalo toma E6, já ganhou o par de bispos das negras. Peão toma cavalo, peão toma peão, dama D3 já atacando o peão de C3. Aqui, bispo C2, a ideia do Mikhail Tal, já sacrifica lá o peão, já prepara o sacrifício da torre de A1, com cavalo B3, e agora o cavalo de C5, o cavalo negro vai tomar o cavalo de B3, a torre em A1 vai ficar desprotegida. Cavalo toma B3, já está atacada a torre
Dia 1, bispo B3, excelente bispo que vai desenvolver um papel fundamental na partida. Cavalo D4, centralizando o cavalo, controlando aí casas-chave, atacando, casas-chave, melhor dizendo, atacando o bispo de B3. Dama G4, exclamação, o rei negro está centralizado, está exposto, vai ser objeto aí de ataque. As negras perdem tempo tomando essa torre, Kasparov já tem aqui. Bispo toma E6, ganhou o peão, a torre D8 para cobrir o cheque em D7, bispo H6, único lance da posição, excelente lance, vantagem branca aqui na posição. As negras perdem mais um tempo, voltando com a dama para o jogo, bispo toma G7, vai recuperar já a torre sacrificada, dama D3 vindo para casa G6 para impedir o cheque fatal aqui via H5, dama H5, cheque fatal. Com isso, com essa perda de tempo, mais essa perda de tempo recolocando a dama em jogo, dama D3, bispo toma H8 já recuperou o material, dama G6, Anand se resigna a jogar um final com peão a menos contra Kasparov, bispo F6 atacando lá a torre, bispo E7, bispo toma bispo, dama toma G4, forçando aí a simplificação entrando no final. Bispo G4, rei E7, peão a mais, peões avançados, conectados, torre ataca lá o peão atrasado, típico nessa variante aberta da Ruy Lopes, F4, peões passados, conectados, protegidos, que vão avançar com o apoio do rei após rei, F2, peão A4, rei E3, atacando já o centro de peças negras, B4, bispo D1, já força lá A3 e o bispo está monstro aí nessa posição, controlando muitas casas brancas. G4, formando aí uma falange de peões que vai avançar. Torre C4, ataca duas peças, que é defendido por C5, rei E4, agora as negras já perdem mais um peão, cavalo E6, ataca duas peças, ataca a torre, ataca o bispo, torre D5, torre C8, F5 avançando os peões, torre C4 cheque, rei E3, cavalo C5, G5, mais avanços de peão, mais casas controladas pelo bispo entrando fatalmente aí no jogo, ou melhor, entrando no jogo de modo fatal. Torre C1, torre D6, final de jogo, preparação caseira e brilhante de Garry Kasparov. Pessoal, valeu, obrigado.